Tá certo. E sobre os desdobramentos da guerra com o impasse deste sábado na libertação dos reféns pelo Hamas, vamos conversar a partir de agora com o Vitério Brustolin. Ele é doutor, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, Cristiano, boa noite a todos, é um prazer participar. Perfeito. Para começar a notícia do dia, o vai e vem na libertação do segundo grupo de reféns. Primeiro, o adiamento, Hamas dizendo que Israel não teria cumprido todos os acordos especificados nessa tratativa, sobretudo em relação à entrada de ajuda humanitária. Israel chegou a sinalizar que poderia encerrar, inclusive, o cessar-fogo. Mas, por fim, o Qatar divulgou a informação que as divergências tinham sido superadas e a liberação seria efetivada como foi há pouco tempo. O quanto esses ruídos nesse acordo servem de alerta para Israel, para a comunidade internacional, e o que é preciso destacar em relação a esse episódio de sábado, hein, Vitério? Os dois lados têm interesse em que esse acordo funcione. Israel faz uma negociação que, do ponto de vista do que tinha sido proposto desde o início dessa guerra, já no segundo dia, depois dos atentados terroristas, o Hamas já queria uma trégua e já vinha oferecendo essa negociação, mas dessa vez quem avançou realmente foi o Ismail Haniyeh, que está no Catar, ou seja, foi um avanço do próprio Hamas que minimizou os pedidos. No início, o Hamas havia pedido todas as pessoas detidas por Israel, que Israel diz que são mais de 5.000 e que o Hamas diz que são 8.300. Essas pessoas detidas, só para a gente esclarecer, são pessoas que cometeram delitos como apedrejar forças militares ou tentar esfaquear policiais e que, portanto, são delitos considerados de menor potencial ofensivo, não são pessoas que cometeram homicídios ou que entraram diretamente em grupos terroristas, mas sim que seriam simpatizantes de algum grupo ou algo assim. Então, essas pessoas, inclusive Israel abriu a possibilidade de cidadãos recorrerem à justiça para, eventualmente, bloquear a liberação de alguma dessas pessoas que foram listadas até o momento, e ninguém acionou a justiça nesse sentido. Então, do ponto de vista de Israel, trocar essas pessoas com menor potencial ofensivo por reféns, mesmo os reféns sendo civis inocentes, tem um aspecto de reduzir a pressão política que o Netanyahu sofre dentro de Israel e também de tentar de alguma forma atender o apelo internacional. A resolução, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU da semana passada, que fez apelos, não exigências, apelou para a liberação dos reféns incondicionalmente e para um cessar-fogo também. Esses apelos não costumam funcionar em resoluções, como a gente vê na Guerra dos Balcãs ou na Guerra da Síria. Os países não cumprem, Israel já tinha dito que não iria cumprir. Mas aí tem o ponto de vista do Hamas. O ponto de vista do Hamas é muito claro. Ontem, assim que o cessar-fogo entrou em vigor, uma boa parte da população que está no sul da faixa de Gaza tentou voltar para o norte. Lembrando que Israel ocupa boa parte do norte, fez ali um corredor isolando o norte do sul, um bloqueio, e tinha distribuído panfletos para que as pessoas não tentassem voltar para o norte. Por quê? Porque junto dessas pessoas é possível que voltem terroristas e que esses terroristas tentem ajudar os terroristas do Hamas que estão na cidade de Gaza ou ao redor do hospital de Al-Shifa. Então Israel não deixaria isso acontecer. Esse reagrupamento do Hamas é claramente uma das intenções do Hamas nessa operação. Agora, Vitério, inclusive a produção acabou de me passar uma informação confirmada há pouco, que os reféns que foram libertados passaram pela passagem de Rafah, estavam em território egípcio, só que eles já contornaram por fora o território de Gaza e já conseguiram entrar no território israelense. O que nós podemos esperar em relação às negociações para a libertação dos próximos reféns? Ainda tem um contingente de aproximadamente 200 reféns. Serão tratativas em bloco? Cada grupo vai ter que ceder de um lado, o Hamas, Israel. O que a gente pode esperar dessas negociações nos próximos dias e semanas?
Bom, existe um pormenor aqui que nem todos os reféns estão com o Hamas. Com essa negociação, nós ficamos sabendo que antes do início da liberação dos reféns, daqueles 239 que Israel tinha listado, o Hamas teria 210. Os outros 29 estariam provavelmente com a Jihad Islâmica na Palestina, inclusive o Hamas informar quem tem esses reféns é parte do acordo. Então vai ter que ser feita uma negociação também com a Jihad Islâmica ou com outros grupos terroristas na região. O primeiro fator é esse. O segundo fator é que o Hamas dificilmente vai libertar todos os reféns, porque eles são a sua última garantia, né? Seu último escudo de defesa. Vamos imaginar que chega ao ponto do Hamas ter apenas 10 reféns. Ainda assim, pelo modus operandi de Israel negociaria essa quantidade pequena de reféns. Por quê? Porque quando a gente olha para a história, em 2011, por exemplo, Israel negociou pelo soldado Shalit, que estava preso há 5 anos, negociou 1.027 terroristas. Então, em troca de um único israelense, Israel entregou mais de 1.000 pessoas. Então, vamos imaginar que chegue ao ponto do Hamas não ter mais essa moeda de troca, o Hamas vai usar essa moeda até o último momento. Ainda assim, o Hamas deve segurar um grupo pequeno de reféns, porque se não segurar, não vai haver por que Israel não usar armas anti-bunker, por exemplo, né, mísseis anti-bunker como o GBU-28, explodir aqueles túneis que o Hamas tem, que nesse momento são poupados porque ali dentro provavelmente estão reféns. Dito isso, depois da finalização dessa negociação, a guerra deve continuar, porque dos objetivos que Israel tem nessa guerra, um deles é a liberação dos reféns e o outro é acabar com o Hamas na faixa de Gaza e ainda um terceiro fazer com que a faixa de Gaza nunca mais seja uma ameaça para Israel. Portanto, isso aqui são apenas um cessar-fogo temporário. 50 dias de guerra, dia inclusive da libertação do segundo grupo de reféns por parte do Hamas. Vitélio Brustolin, professor especialista em relações internacionais, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Vitélio, muito obrigado pela participação, boa noite e até breve. Prazer conversar com vocês. Boa noite a todos.